A parábola da figueira. Nós estamos lidando com essa parábola hoje à noite, nessa lição. Estamos na página 7 da Harmonia das Passagens. Essa harmonia tem o quê? O Sermão do Monte das Oliveiras, e Jesus já ensinou muitas coisas, e agora Ele nos colocou aqui nessa parábola, a parábola da figueira. Também nós estamos na página 43, na apostila. Se vocês quiserem também achar isso nas suas notas e tudo, é bom ter uma caneta para marcar algumas coisas. Agora, deixe-me dar um resumo rapidinho do Sermão do Monte das Oliveiras, que nos leva até essa parábola no fim do sermão. Mas os apóstolos, principalmente 4 apóstolos, ficaram com umas dúvidas sobre o fim do mundo, o reino de Jesus, quando que é que Jesus vai voltar para reinar, porque Jesus tinha dito que o templo ia ser derrubado. Eles ficaram bem curiosos, qual vai ser o sinal disso, e o fim do mundo, etc. E nós vemos essa conversa nos livros de Mateus e Marcos e Lucas, que tem esse Sermão do Monte das Oliveiras. E nós organizamos essas coisas nessa harmonia. E Jesus não responde exatamente para as perguntas deles, porque ele não menciona vários outros detalhes, como por exemplo, a crucificação dele, a ressurreição dele, a ascensão dele, a época da igreja, etc. Mas ele lida com os eventos após o arrebatamento. Eventos que não vão incluir a gente, porque são eventos de Israel após o nosso arrebatamento, porque Deus leva a igreja para o céu antes. Agora então, Jesus, nesse sermão, ele nem lida com todos os detalhes da própria tribulação. Ele lida com 2 coisas principais: a primeira metade da tribulação e a volta dele, ok? A primeira metade, que é 3 anos e meio, e a volta de Cristo. Nessas páginas aqui de 1, 2, 3, 4, 5, nós vemos essa primeira metade da tribulação. Na página 5, que diz a palavra desolação, nós vemos quando a primeira metade termina e a segunda metade começa. Isso quando o anticristo quebrar a aliança feita no mundo para dar uma ideia de paz por 7 anos, mas ele não mantém essa aliança, ele quebra, ele entra no templo, ele vai centrar no templo como se ele tivesse um trono e ele quer ser Deus para as pessoas, e ele faz isso de acordo com várias profecias. Mas o Sermão do Monte das Oliveiras não lida com todas essas coisas, só fala sobre essa abominação, essa desolação. E Jesus diz que haverá uma grande aflição horrível que o mundo nunca viu. Daí, quando Jesus fala sobre esse evento no meio da tribulação, ele pula a segunda metade. E para você saber mais da segunda metade, você tem que ir para o que João escreveu no livro de Apocalipse. E nós vamos fazer isso, só que nós não vamos fazer isso hoje à noite. Nós vamos ver agora essa parábola que se liga com a vinda de Jesus, quando ele voltar para essa terra. Então vamos chegar aqui na página 7. Essa parábola, com o resto do Sermão do Monte das Oliveiras, é um tipo de aviso. Ele já falou que ele vai voltar, ele vai mesmo, mas ele está querendo preparar a pessoa para a volta dele. Esse aviso, irmãos, essa parábola, esse aviso é muito forte e já causou até confusão, porque as pessoas não estudam a Bíblia muitas vezes no seu contexto.
Aqui, irmãos, vamos deixar bem claro, você pode até marcar aqui páginas 6, 7, 8 e 9. Não estão lidando com o arrebatamento. O arrebatamento. O arrebatamento vem antes da tribulação. A volta de Cristo para a terra é depois da tribulação. Ok? Quando Jesus voltar no arrebatamento, Ele só volta para as nuvens. E a Bíblia diz que Ele vai nos transportar para Ele nas nuvens. Mas quando Ele voltar na segunda vinda, os pés de Jesus vão tocar no chão, após a tribulação, ou no fim da tribulação. Na verdade, quando eu falo sobre a vinda de Jesus e o fim da tribulação, eu não sei exatamente quando é que Jesus realmente vai vir no fim. Ele vai ser tipo depois de 7 anos ou vai ser antes? E eu fico pesquisando e analisando as coisas e eu não cheguei a uma conclusão. Pode ser que a Bíblia tenha algo para esclarecer isso para nós, mas no momento eu não posso dizer. E há certas coisas escritas especificamente no livro de Apocalipse que me levam a ter certas dúvidas ainda. Eu estou ainda analisando isso. Mas enfim, na página 6 da harmonia, aqui em Mateus 24, versículo 30, Marcos 13, 26 e Lucas 21, 27, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Se eu puder, vamos simplesmente reler Mateus 24, versículos 30 e 31, que fala sobre a vinda de Jesus, quando Ele voltar para a terra, no fim da tribulação, ou pelo menos na segunda metade da tribulação. E daí nós vamos para essa parábola que eu mencionei, ok? Então, Mateus 24, versículos 30 e 31. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então aqui ele fala que ele vem, certas pessoas vão se lamentar, vai ter um choro, sabe? Mas Deus vai juntar também o povo dele. Nós sabemos, através do livro de Apocalipse e várias outras passagens, quando Jesus voltar, Ele vai voltar para julgar o mundo e Ele vai voltar para entrar numa guerra contra os habitantes da terra. E nós vamos começar a estudar isso semana que vem, Deus permitindo. Mas antes disso, nós estamos pulando vários eventos para ver especificamente o fim da tribulação, a volta dele e como ele vai voltar. Então vamos chegar aqui na página 7, e continuando em Mateus 24, vamos ver versículos 32 a 35. Lembra? Essa parábola faz parte do Sermão do Monte das Oliveiras. Ele já descreveu vários eventos da tribulação e que ele vai voltar. Mas agora ele muda, ele vai para uma parábola, que serve como um tipo de aviso, um tipo de... ele está dando uma precaução, um jeito de preparar as pessoas. Versículo 32 de Mateus 24, então. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras
não hão de passar. Vamos notar em versículo 33 a palavra igualmente. Igualmente, ok? Então, versículo 32 é a parábola. E versículos 33, 34 e 35, igualmente, ou seja, são o que é o assunto da parábola, a coisa literal, ok? Em Marcos 3 e 29, ele diz assim também, e em Lucas 21, 31, ele diz assim também, ok? Então nós precisamos analisar a parábola e depois a explicação. Nós não temos estações aqui nessa região do mundo, como tem lá em Israel. Mas ainda nós temos essas duas épocas, fica quente e fica mais quente. Não é exatamente isso, mas tem chuva e não tem chuva, né? E a gente percebe lá, depois de passar muito tempo sem chuva, as coisas começam a mudar, você vê isso, e daí quando vem a chuva das mangas, de repente você está chovendo até em mangas, tem tanta manga aqui em Rondônia, né? É desse jeito. Mas a gente percebe, você sabe onde nós estamos no ano, mais ou menos por causa disso. Jesus enfatiza uma figueira. Ele diz aqui, aprendei, pois, esta parábola da figueira, tá? Quando nós temos uma parábola, é basicamente algo terrestre, algo que você vê e conhece, que ilustra algo espiritual, algo profético, algo que é celestial. Então Jesus diz, olha, você vê a figueira, igualmente tal vai ser, ok? Então, ele fala isso. Uma coisa que eu quero notar, talvez alguém queira estudar muito a figueira, essa árvore específica. Eu acho que Deus não queria que a gente passasse tanto tempo estudando essa árvore especificamente. Você pode, não tem problema. Por causa de Lucas 21, versículo 29, ele diz, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. O meu entendimento é o seguinte, eles tinham árvores por perto, e ele falou, olha a figueira aqui, algo que eles estavam vendo bem ali. Então ele usou uma árvore bem conhecida para eles, mas pode ser qualquer árvore. Você vai ver essa mudança dessa árvore e você sabe que algo está acontecendo. Tá, aí podemos voltar aqui para Mateus 24 e versículo 32, ele diz, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E normalmente lá vem mais calor, a chuva vem e você começa a notar as mudanças. Eu lembro disso onde eu nasci e durante o inverno você só tem os galhos da árvore, não tem nada, toda a folha já caiu. E daí começa a esquentar e tem a chuva e você nota essas coisinhas formando nos galhos e daí as folhas começam a aparecer e depois as flores, e as flores acabam caindo, você vê o fruto, e cada ano tem isso. Jesus fala, você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o verão está chegando, você está notando algo, é um sinal, é uma coisa, você vê tudo isso, árvore ou figueira, sem folhas, sem fruto, tudo, daí ele fala, você começa a ver nos ramos, eles se tornam tenros e brotam folhas, você vê todo esse processo, tá? E você sabe, através disso, é um sinal que o verão está próximo. Daí, versículo 33. Igualmente, quando virdes, ou vós virdes todas estas coisas. E agora, precisamos pausar e pensar, mas eles, Tiago, André, Pedro, João, esses que estavam fazendo essa pergunta para Jesus, eles não viram todas estas coisas no Sermão do Monte das Oliveiras. Eles já morreram, não estão mais aqui.
Eles não viram o sol escurecendo e Deus abreviando os dias e essas coisas. Então, para quem Jesus realmente está falando? Isso causa muita confusão e debates até hoje. As pessoas estão querendo, muitas vezes, ou estão falando que essas coisas todas já aconteceram, mas só que não aconteceram. E a única maneira de interpretar dessa forma é interpretar todas essas coisas de uma forma alegórica ou figurativa, ao invés de interpretar de uma forma literal. E só que quando você faz isso, também você pode dizer que a volta de Cristo é algo figurativo, e entre outras coisas, e você acaba manipulando toda a doutrina bíblica. Nós não queremos fazer isso. O que nós entendemos é o seguinte: Jesus falou isso para esses judeus, esses homens que representavam Israel. E ele sabia que Mateus e Marcos e Lucas iam escrever esse sermão nos livros que nós temos aqui na Bíblia. Ele sabia disso. Então eles escreviam pensando, então essas coisas vão acontecer, e quando a gente vir isso, nós vamos saber que o fim está chegando. Nós estamos no fim. Mas é só que eles não sabiam que nós íamos passar 2000 anos na época da igreja, e que a igreja ia espalhar até os confins da terra, inclusive até aqui no Brasil. Eles não sabiam disso, mas Jesus sabia. Jesus sabia. E ele sabia que Mateus, Marcos e Lucas iam escrever as palavras dele, sendo palavras inspiradas, e que um dia, uma geração vai ler essas coisas, vendo os eventos descritos aqui nessa passagem, nesse sermão, e vão falar: olha, a gente está vendo tudo que Jesus falou. Todas essas coisas aqui sobre os falsos cristos, as guerras e outras calamidades, a perseguição e o martírio, a desolação, nós estamos vendo a abominação no templo, nós estamos vendo tudo isso. Então Jesus diz aqui em versículo 33, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. O que é Ele? Ele diz Ele aqui. Bom, vamos esclarecer comparando a passagem com outra passagem. Vamos olhar aqui em Lucas 21 e vamos ver versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ok? Então, eu usei uma caneta, eu desenhei uma linha da palavra Ele até o reino de Deus. Ele aqui pode ser especificamente o reino, pode ser Jesus, que é o rei do reino, a volta dele, essa ideia, mas ele está esclarecendo isso aqui, Lucas está, para a gente entender melhor o que Mateus escreveu. Isto é interessante, ele diz que está próximo às portas. Vamos voltar na harmonia para versículo 6 do mesmo livro de Mateus, ok? Aqui ele disse em Mateus 24, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. E isso eu acho interessante. No mesmo sermão do Monte das Oliveiras, aqui ele diz, não está perto, tem muita outra coisa que tem que acontecer, mas você chega aqui no fim, no versículo 33, ele diz, ele está próximo, ou o reino de Deus está perto, que quer dizer que Jesus está lidando com um período de tempo de várias coisas acontecendo, e então, quando essas primeiras coisas acontecem, a geração da tribulação vai falar, olha, tudo isso que está acontecendo, tem guerras, pessoas estão falando que haverá mais guerras, e um terremoto, e outras coisas acontecendo, e Jesus, aqui em versículo 6 está dizendo, tá, mas o fim não chegou ainda,
mais coisas vão acontecer. Então eles vão passar por essas coisas, inclusive toda a segunda metade da tribulação. Mas eu imagino que as pessoas daquela geração vão ficar preocupados, mas até quando isso vai passar? Tipo, as coisas estão ficando tão horríveis. No mundo, a gente acha que as coisas de hoje em dia já ficaram bem ruins, mas a gente não viu nada ainda comparado com a tribulação, e especialmente a segunda metade da tribulação, chamada a grande tribulação. Mas vamos, nesse momento, nos colocar nos sapatos daquela geração que vai estar na tribulação, vendo todas essas coisas. Agora, já chegando na segunda metade da tribulação, tudo que está acontecendo, tudo já aconteceu, e ainda pensando, e agora o que vai acontecer? Jesus diz aqui, sabei que Ele está próximo às portas, esse reino, versículo 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Marca a palavra, por favor, versículo 34, geração. Mais uma palavra que dá muita confusão, mas eu acho que por tudo que eu acabei de falar, não fica tão difícil. Jesus não estava dizendo para Pedro e João e os outros, esta geração, falando deles. Eles entendiam assim, porque ele falou para eles. Mas na verdade, no contexto aqui, Jesus, sabendo que as palavras dele iam ser inspiradas na Bíblia, e que a geração da tribulação vai ler essas coisas, então faz muito mais sentido entender que essas palavras, esta geração, está se referindo à geração da tribulação. Se vocês quiserem até marcar isso na sua folha, esta geração é a geração da tribulação. Eles vão estar vendo essas coisas, eles vão estar passando, medo, com muita preocupação. Quando vai ser o fim de tudo isso? É horrível. Inclusive a Bíblia fala que o mar vai se tornar em sangue e todos os animais vão morrer. O sol vai ficar tão quente e vai queimar as pessoas. Você pode ler sobre isso no livro de Apocalipse, entre várias outras coisas, na segunda metade da tribulação. Mas Jesus está dizendo, vocês não precisam se preocupar, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, os inimigos de Israel, durante a tribulação, vão fazer o máximo pelo poder de Satanás para eliminar Israel. E além disso, haverá todos os acontecimentos sobrenaturais que Deus vai trazer durante essa tribulação. Mas essa geração, durante a tribulação, não vai parar, não vai sumir, não vai parar de existir. Ele diz, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em outras palavras, a tribulação não vai ocupar 40 anos, 50 anos e todo mundo vai morrer, e não que Israel vai ser eliminado pelo anticristo, não. Vai ser algo de pouca duração. Na verdade, a segunda metade é só 3 anos e meio. Então, aqui, versículo 34, ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E se os irmãos quiserem marcar, vocês podem marcar aqui Daniel 9:27, porque 9:27 nos fala sobre a semana, ou seja, a semana de 7 anos, ok? Somente 7 anos é a coisa toda. Daí ele fala, em versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós podemos ler versículo 35 e pensar, olha, ele fala de coisas tão pesadas, essas palavras são para causar medo. Na verdade, se você está pensando corretamente sobre a mente da geração da tribulação, essas palavras vão dar esperança.
Porque eles vão ler, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em outras palavras, ele falou que essa tribulação não vai durar por muito tempo. Então, algo vai ter que terminar tudo isso. E essa é a ideia. Vamos notar duas passagens. Vamos primeiro para Apocalipse 22, por favor. E vamos ver aqui. Na verdade, vamos para Apocalipse 21. E diz aqui, em versículo 1 de Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, ele fala, ele profetiza que essas coisas que nós vemos agora vão passar. Vão passar. E para esclarecer, nós vamos ver isso mais para frente, mas esse novo céu, nós entendemos, é a atmosfera onde tem, sabe, as nuvens e provavelmente além disso. Não é necessariamente onde Jesus está agora. Vamos notar outra passagem em 2 Pedro, por favor. 2 Pedro capítulo 3. E eu não vou ler tudo agora em capítulo 3. Mas eu gostaria de ler alguns versículos. Então, 2 Pedro 3, versículo 7, diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservem como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ok. Então ele fala que um dia fogo vai vir e vai queimar tudo. Ele usa especificamente em versículo 10 de 2 Pedro 3 a expressão o dia do Senhor. O dia do Senhor, ao nosso entendimento, não é um dia. Nós podemos dizer a palavra dia quando se refere a uma época, a um período. E o dia do Senhor se inicia com a tribulação, o início da tribulação, a aliança do anticristo. E continua, na verdade, se você pensa muito bem, para o resto da eternidade, porque é o dia do Senhor. Ele vai permitir o anticristo subir, daí ele vai eliminar o anticristo, ele vai lançar no lago de fogo o anticristo, ele vai eliminar os inimigos dele, ele vai jogar no lago de fogo os pecadores, ele vai reinar aqui por 1000 anos, tudo isso é o dia dele. E daí, no fim do milênio, ok? Então daqui 1000 anos, 1007 anos ou mais, ele vai queimar os elementos até da atmosfera, tudo. Então, ainda que ele fale aqui em versículo 35 de Mateus 24, o céu e a terra passarão, ele não está falando especificamente do fim da tribulação, isso se liga com o fim do milênio, outra coisa que vai acontecer, ok? Então ele junta coisas porque ele vê tudo e ele pode falar de qualquer coisa. É a nossa responsabilidade estudar essas coisas, comparar as passagens e ver quando tudo vai acontecer. Se você quiser entender mais sobre essa ideia, você pode ler especificamente Apocalipse 20, tá? Apocalipse 20 que lida com o reino milenar,